Entendendo a Bíblia em boa companhia é contagioso? Descanse em Cristo. Nós temos o descanso em Cristo nas mais diversas circunstâncias. Pois, conforme Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que maravilha, nós fomos criados à imagem do nosso Salvador. No entanto, surge entre nós a discriminação, uns se achando melhores que os outros. Tudo começou lá nos céus, com Lúcifer querendo: eu subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo, estabelecerei o meu trono na cima do trono de Deus. Então ali começou a questão do pecado, os ciúmes, uma situação que puxou um pecado puxando outro pecado, um pecador, Lúcifer, puxando e arrastando por atrás de si um séquito de seguidores, um terço da parte dos anjos ele arrastou para o pecado. Na verdade, metade dos anjos se contaminaram, mas Jesus Cristo pregou a eles e uma parte se arrependeu, enquanto a terça parte foi expulsa do céu, segundo o que continua no relato que acabamos de ler da Bíblia. Bem, essa mesma circunstância é comum a todos os pecados. É pelos ciúmes, pelo engrandecimento pessoal, por se achar melhor que os outros, que nós estamos contaminados e contagiamos aos outros e arrastamos como um caudilho um séquito de seguidores para uma ruína completa e total. Bom, nós temos na história de hoje a história de Moisés, Miriam e Arão. Miriam desperta uma situação completamente inusitada. Todo o trabalho de Deus em purificação do povo havia acontecido com grandes milagres de retirar o povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito. As 10 pragas que bem conhecemos caíram e eles foram libertos. Todos os milagres e as circunstâncias que os conduziram até as portas de Canaã. E agora a euforia, aquela situação de quem vai governar é que impera. Nós vemos que então ela começa a acusar Moisés diante do povo pela esposa cuxita. É o que está lá em Números capítulo 12, verso 1 e 3. Mas antes de falarmos, de acusarmos os nossos irmãos e da esposa cuxita, que na verdade é uma expressão usada para o povo de Midian, um povo de raça negra, então aquele pecado de racismo, de acusar aquela que é a imagem e semelhança da pluralidade do amor de Deus na nossa criação. Então é a Miriam que estava acusando Moisés por causa da esposa cuxita. Bom, vamos ver então que nós temos em Mateus capítulo 18, verso 20. Em Mateus capítulo 18, verso 20, nós somos orientados por Deus da seguinte forma: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pois bem, estava ali Moisés, Arão e Miriam. E Miriam passa a acusar Moisés diante do povo, instigar o povo contra Moisés por causa daquela que era a imagem e semelhança de Deus. Estavam reunidos em nome de Deus, mas ela contrariou o sentimento de Deus e ali então ela recebe uma punição, uma triste punição. Por quê? Porque em Mateus capítulo 22, verso 39, encontramos essa explicação. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui é Jesus quem está dizendo. Respondeu Jesus: ame o Senhor. Aqui estava então o perito da lei. No verso 35, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Bom, se nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, como é que podemos fazer discriminação entre uns e outros, se achando melhores ou em condições de julgá-los, ou mesmo de discriminá-los? Com este pecado, Miriam foi imediatamente acometida de lepra. Aquela moça que tinha uma pele toda perfeitinha, acusava a outra pela negritude da pele,
agora ela era tomada de lepra, justo a sua pele, símbolo agora do pecado, a exteriorização do pecado. Era conhecida a lepra como aquele que era amaldiçoado, como uma forma de punição de Deus. E era justamente isso que estava acontecendo. Era uma punição pelo pecado. Bom, nós vemos que além de Miriam, também Arão se contaminou com essa mesma doutrina e passou a acusar também Moisés, que tinha conversas com Deus, e Moisés era profeta de Deus, e eles se enciumaram, apesar de serem grandes autoridades no povo de Israel, instituídas pelo pedido de Moisés e por obra de Deus. A Moisés, também Arão e Miriam eram os líderes do povo. Eles estavam numa posição de alta cúpula, mas se enciumaram porque Moisés é quem tinha o contato com Deus. Vamos ver tudo isso na palavra de Deus e vamos ver que Arão ficou próximo de Miriam. Ele estava na tenda com Miriam quando virou e viu a sua irmã toda leprosa. Segundo a lei mosaica de saúde e sanidade, aquele que estivesse na presença de uma pessoa contaminada, num lugar contaminado, tocasse no morto ou estivesse junto do morto ou do leproso, ali ele também deveria guardar uma medida de profilaxia, ele devia guardar uma quarentena de 7 dias. Era um afastamento do povo 7 dias. Então, quando Arão olha sua irmã com lepra, então ele percebe a gravidade do pecado e corre para Moisés pedindo que ele interceda como profeta de Deus. Ele reconhece que Moisés é o profeta. Ele não vai orar, ele não vai procurar, porque reconhecia a situação de que ele tinha acusado. E assim como aqueles que acusaram Jó, foi preciso que Jó orasse por eles, Deus também ouviu a oração de Moisés. Eu vou curar Miriam, mas ela não vai escapar das consequências da lei. A lei de sanidade diz que ela precisa ficar 7 dias fora do arraial. E ali, então, ela vai ficar afastada por 7 dias. A cura veio, mas as medidas de saúde e sanidade, ela ficou na quarentena. Vamos ver tudo isso de acordo com a palavra de Deus, porque ela nos traz cada vez mais situações. Não vamos esquecer, um pecado puxa o outro. Inicialmente, aqui começou com o pecado do racismo. Logo em seguida, o da cobiça, os ciúmes. Eles estavam cobiçando o lugar de Arão, de Moisés. Números capítulo 11, versos 16, 17, 24 e 25. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, e você sabe que são líderes e supervisores dentro do povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com vocês. Eu descerei e farei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Moisés havia se queixado a Deus do peso da responsabilidade de guiar um povo tão rebelde e pediu providências divinas. Deus então nomeia 70, além de Moisés, Miriam e Arão, agora mais 70. Nenhum deles, no entanto, recebia instrução diretamente de Deus, mas o espírito de Moisés foi dividido entre eles. O espírito de comunhão com Deus foi uma bênção para aqueles 70, que foi uma bênção para o povo. Então ali estava agora a situação. Moisés perdia um pouco de si para distribuir entre o povo. Eu descerei e multiplicarei então. Diga ao povo, consagre-se para amanhã. E então a consagração veio diante do povo. Depois vamos ver o verso 24. No verso 24 diz... Vou ler também o 23. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você querá que a minha palavra se cumprirá ou não? Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades, dentre eles os expôs ao redor da tenda. O Senhor desceu numa nuvem e falou, e tirou o espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. O espírito de comunhão de Moisés foi repassado a eles. Eles profetizaram, mas não mantiveram o espírito e deixaram, portanto, de profetizar. Bom, agora nós vamos então para o próximo texto. E nesse texto vamos compreendendo como que isso vai multiplicando a ação. Capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Uma mulher etíope, uma mulher negra, uma mulher cuxita, está lá no capítulo 12 de Números. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés?
perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés paciente vai orar depois a Deus, dizendo que Deus é paciente. Está logo mais no texto. Bom, um bando de... E o fogo... Aqui então segue. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor. Virou aqui a página. Ora, Moisés é um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Ali Deus está chamando a responsabilidade. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se entre a tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: tem que chamaram ele à frente. Ouçam as minhas palavras: quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revela em visões e em sonhos, falo com ele. Olha como é que Deus se comunica com o seu profeta. Não é como nós vemos por aí nas mídias, falsos pastores, falsos pregadores, falsas mensagens, mas aqueles que recebem por visões e sonhos são assim, porém, como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Segunda característica do profeta verdadeiro, é fiel à palavra de Deus, é fiel em minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Aí Deus chama a responsabilidade, coloca Arão e Miriam na frente. Como vocês não temeram acusar aquele que é com quem eu falo face a face, o meu profeta? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A ausência de Deus, porque os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. Deus se retira da tenda e imediatamente o mal, Satanás, toma de lepra a Miriam. Estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Ora, ele era um sacerdote, conforme estava escrito em Levíticos, capítulo 13, verso 2. Não permite que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Então Jesus aqui está providenciando a cura, a salvação, através da intercessão. Nesse momento ele está espelhando o futuro Jesus, a futura manifestação de Jesus aqui na terra. Ele está predizendo como é a vida de um cristão. Sofre acusação. Ele tinha sofrido a acusação do povo, havia sofrido ali até tentativa de apedrejamento e orou pelo povo. Acusações e ciúmes de seus irmãos Arão e Miriam, e agora ora por eles, intercede por eles. Não estaria ela envergonhada 7 dias? Então o Senhor respondeu a Moisés, verso 14 do capítulo 12. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O pecado de no povo atrasou 7 dias a jornada rumo a Canaã. O povo poderia estar em Canaã logo no começo da jornada. Uma providência divina poderia colocá-los direto do Egito em Canaã. Mas a purificação do pecado foi deixando os seus corpos espalhados no deserto. E entraram aqueles que obedeceram, aqueles que cumpriram a vontade de Deus, aqueles que abençoariam a nova terra, que estariam na nova terra de acordo com a vontade de Deus, sendo uma bênção uns para os outros, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Bom, essa missão então é cumprida, porque a Miriam restabelece a sua saúde e continua nessa jornada rumo aos céus. Depois nós vamos ver então que em Miqueias capítulo 6, verso 3 e 4, meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-los. Deus havia estabelecido a eles 3 como líderes.
Mas acabou que Arão não entrou na Canaã, assim como Moisés, por causa do pecado que haviam cometido no caminho. Bom, nós temos uma promessa, estarmos todos juntos na nova Canaã. Números capítulo 12, versos 4 a 13. É o que acabamos de ler. O Senhor responde às nossas orações. E Ele coloca diante de nós a purificação da lepra do pecado. A lepra de Miriam já estava presente quando começou as suas acusações, os ciúmes. O pecado estava nela. Contaminou Arão, contaminou o povo que estava todo praguejando contra Moisés. E nós também somos profetas. Por que Deus só fala contigo? Nós somos um povo santo. Por que você está sendo aí colocado num certo pedestal para governar sobre nós? Ah, os ciúmes, o pecado de se achar melhor que os outros e a vontade de ser melhor. Não é essa a missão de Jesus, que lavou os pés aos discípulos, inclusive de Judas. O perdão para Judas estava diante deles. O Salvador estava lhe lavando os pés. Mas ele saiu. O que tens para fazer, faz depressa. E ele saiu apressadamente para tomar das 30 moedas de prata que depois lançou de volta no templo. Trair sangue inocente. E você? Está entendendo a Bíblia em boa companhia? Nós temos um Salvador e com ele nós alcançamos o descanso em Cristo. Esse descanso só é possível pela obediência, pela comunhão, pela fé. Mediante a graça que Jesus nos comunica, nós encontramos o descanso em Cristo em todas as circunstâncias. Mesmo rodeados por pessoas que nos acusam pelo pecado, por um mundo contaminado pelo pecado, você é a luz do mundo, sal da terra. Entendendo a Bíblia em boa companhia, todos os dias com você, para você curtir, compartilhar, seguir a programação. Toca o sininho e participa do grupo na página. E não esqueça, 5 Minutos Vem Entende é o programa que resume as nossas programações todos os dias com você, um pouquinho antes do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e faça de você o sal da terra e a luz para os seus amigos e para os seus inimigos, orando um pelos outros, sendo bênçãos nesse planeta contaminado pelo pecado.